sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. É com prazer grande demais que a gente está aqui de volta com o nosso Inovação em Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, hoje com uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também é aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Gente, um programa super especial hoje, né? Que a gente está aqui recebendo a Gabriela Romero, que é CEO do APSV Advogados, que é um grande escritório, né? Que atua na área do direito aqui em Fortaleza, com atuação internacional, inclusive, tá? E esse escritório tem uma CEO mulher super competente, que é a Gabi. E a gente vai entender toda essa história aqui, batendo um papo sobre liderança feminina, tá? Redefinindo o direito e os negócios. Gabi, obrigado pela tua presença, muito feliz. E eu queria começar pelo seguinte. Começa contando um pouquinho da tua trajetória profissional, que acaba se confundindo muito, né, com a história da APSV, que você está lá já faz um tempo, e hoje é a CEO da companhia. Conta um pouquinho dessa história aí. Obrigado pela tua presença. Tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo? Tranquilo não. Esse estúdio não deixa ninguém tranquilo, não, né? Essa arruma de luz, de câmera. Eu também não me É. acostumo até hoje, mas Então, vai dar tudo eu certo. disse que eu não vou olhar só pra ti. Olha né? pra mim que a gente fica junto aqui. Dandan, é um prazer enorme estar aqui contigo. Como eu já tive a oportunidade de te falar, é um gosto genuíno, espontâneo, assim, a gente se gosta, se cruza, se gosta, se fala pouco, menos do que eu gostaria, mas é um prazer muito grande estar Totalmente aqui. recíproco, Gabi, sabe disso. Que bom. Como é que eu comecei? Como toda advogada que não é de família tradicional do direito começa, né? Eu sou a primeira geração da minha família de ensino superior, meu pai era militar, minha mãe era dona de casa, né? Tenho uma irmã mais velha, um irmão mais novo, e sou a primeira geração de ensino superior. Então, meus pais sempre me estimularam muito a estudar e a trabalhar. Né? Então, eu comecei, logo que eu comecei na faculdade, procurando estágio, e veio a minha primeira grande sorte, que foi começar com o Rômulo Alexandre, que é um dos meus sócios. Na realidade, eu estou com meus sócios há 27, 25 anos. Espetacular. O Rômulo Alexandre, que já esteve aqui comigo. Isso. Está até na hora de voltar para atualizar as conversas. Tem muita conversa. Com certeza. Então, eu tive a sorte de começar a estagiar com ele. Desde então, estamos trabalhando juntos. Depois a gente foi para o Verano, comecei com o escritório do Rômulo, depois a gente foi para o Verano Advogados, com o escritório nacional, na época, entre os 5 maiores do Brasil. Fiquei com medo de não conseguir, que ele não conseguisse levar a equipe dele, mas conseguiu levar. Em seguida, eu fui efetivada como advogada. No final de 2007, o Verano decidiu sair do Nordeste, ele se desligou de Recife, se desligou de Fortaleza, e aí nasceu o APSV Advogados, antes Albuquerque Pinto Soares Vieira Advogados, mas sempre... Pinto Soares Vieira, exatamente. Sempre a PSV Advogados. Então, eu tive muita sorte de estar com os meus sócios desde então, e sempre os vi como sócios, apesar de ser sócio apenas em 2023, né? Então, isso é muito legal, um sentimento de dono, né? Pensar como dono, pertencimento, né? Assim, sempre me senti legítima. Por mais de não estar no papel, eu sempre me senti muito legítima. Então, eu comecei com eles, né? Eu fui formada, o Rômulo disse assim, não, eu acho que eu contribuí alguma coisa com a sua formação. Contribuiu e continua contribuindo com tudo nele. Tenho tudo a ver com o Rômulo, com o Juliano, com o Pedro, com o Eugênio, né? Mas, Dandan, em um determinado momento, eu também tinha meu lado pessoal. Eu estou com meu marido há 32 anos, né? Eu tenho 23 anos de casada com o Paulo. E em um determinado momento sou mãe de um menino de 19 e outro de 15. E em um determinado momento, em 2013, eu senti a necessidade de retomar minha vida pessoal. Eu meio que me desliguei da vida profissional, até que o Rômulo me disse, mas por que você vai sair do escritório? Eu ia me mudar, eu morei 7 anos e meio no Rio Grande do Sul, e eu disse, não, porque como é que eu vou ficar trabalhando à distância? Por que vocês vão me querer?
Ele disse, mas e por que não? É outra cabeça, né? Se vocês me quiserem, eu jamais deixaria vocês. É outra cabeça, né? Então, eu passei 7 anos e meio aprendendo a ser mãe, filha, esposa, né? Eu acho que hoje eu só estou aqui como CEO do escritório porque eu tive esse tempo e hoje eu consigo conciliar todas as minhas funções de uma maneira muito mais segura, muito mais apropriada do que se eu tivesse continuado sem esse tempo. Eu precisei desse tempo para hoje estar aqui. A Gabi é uma pessoa muito especial. Gabriela Romero é CEO do APSV Advogados, um grande escritório de advocacia com atuação nacional e internacional, que é sediado aqui no Ceará. Nós vamos já falar um pouco sobre isso, né? Como é que ela divide o tempo dela em ser CEO de uma grande empresa, mulher, com seus desafios de ser uma mãe atípica. Sim. Gabi é uma mãe atípica. Cuida da mãezinha dela, que mora com ela. Né? Também. Que também tem as questões, né, de saúde, que mora com você, saúde, você sim. cuida. E se virar nos 30, como mãe, filha, mulher, executiva de uma grande empresa. Né? A gente vai já bater um papo sobre isso, dando a importância devida ao papel da mulher no mundo dos negócios, nesse caso, especificamente, no direito. Vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. De volta com o nosso programa Inovação e Negócios, hoje no segundo bloco do nosso Inovação e Negócios de hoje, recebendo a Gabriela Romero, que é CEO do APSV Advogados. Gabi, você é uma mulher e chama muita atenção de uma mulher ser CEO, né, à frente de um escritório de advocacia, né? Chama atenção positivamente. Isso é uma grande notícia. Eu queria saber como é que você enxerga esse papel. Como é que é o jeito da Gabriela de liderar, né, o seu time, quase 80 pessoas, e o que é que isso representa? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Liderança feminina, CEO. Queria falar sobre isso, Gabi. Para mim foi tudo muito natural. Tá? Eu vou falar da minha experiência, uma experiência muito privilegiada. Tá? Na minha família, meus pais não faziam distinção entre eu, minha irmã e meu irmão. Eu nunca tive limitações por ser mulher. Tá? Eu nunca fui impedida de fazer absolutamente nada, de sair à noite, chegar tarde, estudar onde eu quisesse, ir para onde eu quisesse. Eu nunca experimentei essa limitação de nenhuma forma. Meu Deus, tudo vem do berço, né? Tudo vem de casa, fui né? muito amada. Então, eu tenho autoestima. Eu sou forte, entendi que eu podia fazer o que eu quisesse. Né? Esse foi o ambiente em que eu nasci. Quando eu encontrei com o Rômulo, ele não disse absolutamente nada diferente. Ele disse o contrário. Ele disse, você é uma privilegiada por ser mulher. Né? Então, quando ele dizia isso, eu não entendia. Tá, Dandan? Quando eu digo que eu sou privilegiada, é porque eu não sofri o que eu sei que as mulheres sofrem pela condição de gênero. Tá? E eu também nunca quis fazer essa distinção. Para mim, eu não gosto de enxergar as coisas separadas, eu gosto de enxergar as coisas juntas, né? Eu não gosto de isso aqui é para mulher, isso é para homem, isso é assim ou é assado, isso serve para você, não serve para você. Eu não gosto de enxergar as coisas assim. Então, quando eu fui para o escritório e comecei a trabalhar também com o Pepe, com o Eugênio, com o Juliano, eles também não me colocaram nenhuma diferença. Né? Então, para mim, tirando o meu hiato de eu mesma conseguir entender o que é ser mãe, me apropriar disso, hoje não tem absolutamente ninguém que conheça melhor meus filhos do que eu. Não tem.
Mas isso não era assim. Eu era profissional, eu me dedicava para o trabalho como se fosse a única coisa da vida. Porque eu gosto muito, gostava muito. Mas tinha esse outro lado que eu não aprendi, eu não estudei para isso, né? Então, tirando esse ato de aprender a ser mãe, aprender a ser filha, cuidar de uma casa, Dandan, quando me mudei, doía até meus fios de cabelo. Porque eu nunca trabalhei cuidando disso tudo, né? Então, para mim, foi natural. E quando eu voltei na pandemia, moramos 7 anos e meio fora, quando eu voltei na pandemia, é como se eu tivesse voltado exatamente para o mesmo lugar de onde eu nunca saí, né? Então, eu retomei e a evolução foi natural. Para mim, estar hoje liderando um escritório de advocacia, que eu tenho o maior orgulho, é algo natural, tá? Mas eu sei que isso tem uma representatividade muito grande, né? Eu percebo muito os olhares das pessoas, como as pessoas me enxergam, e eu continuo sendo exatamente a mesma coisa, né? Continua sendo o meu escritório como sempre foi, eu continuo me metendo nos assuntos que eu sempre me meti, como sempre, né? Então, para mim é natural, mas eu sei que existe uma representatividade. Eu falo muito para as mulheres do meu escritório. Não tem nenhum lugar que eu queira chegar sozinha. Então, eu quero vocês. Eu sou muito emotiva. Eu quero vocês próximas a mim. E quero que vocês sejam ambiciosas de ocupar as suas posições. Sendo CEO, sendo advogada, sendo gestora, não interessa. Ocupe o seu lugar e as suas posições. Eu queria saber um pouquinho da tua liderança interna lá, operacional. Uhum. Tipo as rotinas da Gabi como CEO de um grande escritório. Que você, querendo ou não, já vai se afastando um pouco da operação em si, né, da legislação em si, e começa a se aproximar mais de liderança, de cultura, né, de ritos de gestão. Como é que a CEO Gabi organiza esses ritos operacionais dentro do escritório? Eu adoro gestão. Eu adoro. O Romulo fica enlouquecido, né? Porque eu sempre advoguei, né? Me formei já advogando, né? Que são habilidades muito, completamente diferentes. Advogar, conhecimento legal, atender cliente, ok, perfeito. Mas a gestão de um escritório, de qualquer negócio, é outra habilidade. É que eu gosto muito de gente. Adoro. Adoro pessoas. Eu sou muito analítica, observadora, transparente, acessível, né? Eu trabalho com a cultura do escritório, sou a sócia responsável pelo Comitê de Cultura já há alguns anos, né? Então, eu gosto muito de entender como o nosso ambiente funciona, como as pessoas recebem as nossas informações, as nossas diretrizes, né? Procuro organizar. Estou há 5 meses, tá? Como CEO, são 5 meses. Quando os sócios me propuseram, o ano passado, vamos conversar. Vamos conversar, porque nós tivemos um CEO, um homem, o Juliano, durante muitos anos. Um cara inteligentíssimo, pragmático, prático, rápido. Eu digo, meu Deus, como é que vocês querem que eu substitua uma pessoa como essa? O que eu vou fazer, né? E aí eu perguntei na reunião dia 23 de dezembro de 2025. Não, Gabi, vai ser você. Você vai ser a CEO, concordo. Eu digo, ok, concordo. Mas o que vocês esperam de mim? E aí o PP... É muito legal alinhar a expectativa, né? Eu perguntei, o que vocês querem de mim, né? O PP só disse exatamente o que eu vou lhe dizer. Eu quero que você seja a Gabi. Ponto. Então, a Gabi é essa pessoa que procura fazer o melhor possível. A minha intenção é sempre fazer o melhor, é ser transparente, conversar com as pessoas, né? Entender como as pessoas se comportam ali no ambiente, o que elas precisam, né? Procuro estar muito disponível, mas sim, eu ainda tenho trabalho técnico, bastante. Eu gosto.
né? Eu acho que eu gosto de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Acho que sim. Então, a minha maneira hoje, eu organizo, nós temos reuniões de gestão, né? Na realidade, eu tomo decisões, eu acompanho a estratégia, mas nós temos uma equipe. Eu não estou sozinha em absolutamente nada do que eu faço, né? Tem um administrativo, financeiro, né? Toda uma equipe técnica que tem conhecimento técnico de gestão, né? E depois nós temos uma gestão um pouquinho diferente, nós somos um pouco descentralizados. Marketing, por exemplo, é um outro sócio que cuida, a parte financeira a gente fica mais próximo, a locomotiva Pedro Albuquerque nos leva para onde a gente, para o futuro, né? Rômulo também, então eles cuidam da nossa transformação digital, cuidam da nossa gestão de inteligência artificial, né? Então, na realidade, são várias pessoas se distribuindo, se complementando nessa gestão. Eu fico ali, claro, nas decisões do dia a dia, conduzindo alguns assuntos diretamente, mas eu tenho uma equipe, o escritório tem uma equipe completa para fazer essa gestão. Sensacional. Que depoimento bacana. Vamos para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com essa conversa ótima, inspiradora e cheia de ensinamentos com a Gabriela Romero, que é CEO do APSV Advogados, um grande escritório aqui de Fortaleza, com atuação nacional e até internacional. E no próximo bloco a gente vai entender um pouquinho detalhes da operação do APSV. Beleza? Segura aí que a gente volta já. De volta com o terceiro e último bloco do nosso Inovação em Negócios de hoje, recebendo a Gabriela Romero, que é CEO do APSV Advogados. Gabi, eu queria falar sobre a operação e a tese do escritório, tá? Me agrada muito a cultura, né? Foi o que você falou no final do bloco passado. Você falou de sustentabilidade, você falou de tecnologia, de transformação digital. E esse olhar, o escritório sempre teve de vanguarda já há muitos anos. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual é o foco do escritório, qual é a tese de atuação do escritório. E eu queria destacar também o seguinte, que é o importante papel, né, de um escritório de advocacia como consultor estratégico das empresas, dos empreendedores. Que muitas vezes o empreendedor, Gabi, ele é muito solitário ali naquela rotina diária dele, em suas respectivas empresas, em seus respectivos negócios. E algumas pessoas podem equivocadamente perceber um escritório de advocacia, por exemplo, como um custo, como alguém que você vai contratar quando tem alguma questão, algum problema. E não é verdade, né? É mais aquela consultoria qualificada e estratégica, que é exatamente o que o APSV faz com maestria. Tá? Então, fala um pouquinho para a gente qual é o jeito que o escritório atende os seus clientes. Vocês focam muito na experiência do cliente, eu sei, entendeu? Então, explica para a gente um pouquinho da operação do escritório. Faz sentido essa conversa toda, Gabi? Faz super sentido. É isso, né? Umas 10 perguntas. Na verdade, envolve muita coisa, sim, né? Sim, mas eu acho que eu vou aqui por partes, né? Quando nós abrimos o Albuquerque Pinto, em 2007, né? Nós estávamos livres para ser como a gente quisesse, né? Eu acho que ali foi um grande diferencial na carreira dos advogados que estão conosco até hoje. A partir dali, nós nos tornamos menos formais, por exemplo, né? Eu acho que a gente tirou um pouco o tom de formalidade que afasta
o cliente, né? O cliente, a gente gostaria que o cliente nos visse como um parceiro de negócios, né? E para isso tinha que estar muito próximo do cliente, né? Eu digo muito, eu atuo na área ambiental, né? E às vezes eu tenho que ir para campo e às vezes as pessoas não querem falar com o advogado. Então, muitas vezes hoje eu estou de advogada, mas muitas vezes eu não quero parecer como advogada e não me comporto como advogada, justamente para ter essa proximidade do cliente e ele entender que eu estou ali para ser um instrumento para ele, um instrumento em que ele tenha sucesso. Quando o cliente tem sucesso, a gente tem também, né? Eu acho que, então, o nosso DNA é muito disso, né? A gente procurou se aproximar muito, cada um do seu jeito, procurou se aproximar muito dos nossos clientes. Então, os nossos clientes hoje são nossos parceiros de negócio. A gente faz o nosso trabalho como um instrumento mesmo para que os nossos parceiros tenham sucesso. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes diferenciais do APSV. E a gente procura fazer isso de todas as formas, né? A gente procura fazer isso com uma equipe complementar, com uma equipe multidisciplinar, especializada. Nós temos pessoas especializadas que trabalham em suas respectivas áreas. Isso faz com que o cliente tenha soluções já aplicadas para outros clientes, já testadas e com êxito, né? Eu acho que isso também acaba nos diferenciando bastante. Mas tu fez... Não, eu acho assim, Gabi, eu acho que o escritório, eu admiro muito o escritório por vários motivos, mas é uma coisa que eu acho muito legal, é que o APSV, ele tem uma participação muito relevante em muitos projetos estratégicos, né? Projetos de infraestrutura, chama de projetos estruturantes, né? Não é? Complexos. Complexos. Eu estou falando de causas de sustentabilidade, de meio ambiente, de governança, que é o ISG. Tem muitas causas ambientais, de infraestrutura, de energia. Então, setores que estão levando o Ceará para um outro patamar. Tá? O Ceará acho que está em outro patamar hoje, né? Eu até conversei muito com o Rômulo sobre isso, seu sócio, né? Sobre essa questão do vento, sobre essa questão do sol aqui do Ceará, que tem feito energia, hidrogênio verde e tal. Então, assim, esse ponto do escritório que eu acho muito legal. Qual é, além disso, quais são as áreas que o escritório foca mais em atuação? Ainda estamos muito fortes nessa parte estruturante, né? Hoje, o escritório ele atua em todos os tipos de atividade, industrial, comercial, energia, combustível, processamento de dados, investimento turístico, imobiliário. A gente acaba, que eu acho grande, assim, o que eu mais gosto da advocacia que a gente faz é isso, né? Uma hora eu tenho que entender do negócio, né? Porque a gente tem que entender do negócio. Para eu ser parceiro, eu tenho que entender do negócio do cliente, né? Então, uma hora eu estou estudando sobre tecnologia por causa desse cliente, depois eu estou estudando como é que é a geração de energia renovável. Então, assim, isso é muito dinâmico, né? E a gente, eu acho que talvez o que a gente tenha conseguido fazer é que os sócios, quem conduz o escritório, são muito diversos entre si. Então, eles têm visões que se complementam muito, né? Então, assim, o PP, o tempo que ele passou em Londres, ele nos enriqueceu muito, né? Você falou de vanguarda, né? O que é estar na vanguarda? É querer fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais atrativa, de uma forma mais eficiente, né? Então, nós temos essa visão diferenciada entre os sócios. Eu acho que isso acaba nos levando
a conduzir os assuntos também de uma forma diferente. Então, hoje a gente atua em todas as áreas, vou dizer que a gente não atua em família e penal, são basicamente as únicas áreas que a gente não atua, mas todas as outras áreas a gente tem atuação e tem pessoas que são especializadas na condução dos assuntos das suas áreas, né? Então, o cliente chega no escritório, eu tenho uma demanda aqui fundiária, imobiliária, eu preciso resolver esse ponto. Mas eu tenho aquele problema tributário, mas o meu contrato social não permite. Então, assim, a gente vai chamando as pessoas, né? E ali a gente consegue construir uma solução mais completa. Né? Eu queria fazer uma pergunta direta para a CEO Gabriela. A gente está na era da inteligência artificial, né, que está modificando completamente, Gabi, a relação entre os entes econômicos, entre os seres humanos, entre colaboradores, empresa com cliente, consumidor com governo, enfim. E eu queria saber como é que vocês lá estão. Eu olho para vocês, eu lembro muito de tecnologia, me vem muito à cabeça tecnologia, né, pela vanguarda, né, da cultura do escritório. Como é que você usa, como é que vocês estão lidando com inteligência artificial? Como é que vocês estão lidando com tecnologia? Eu pergunto mais relacionado à gestão do escritório, à análise da legislação. Como é que você está inserindo, como é que você pensa, CEO, a respeito de tecnologia? Eu posso até ampliar mais um pouco a pergunta. O que me veio à cabeça aqui foi gestão. Você falou que gosta de gestão. E eu acho que tecnologia é um meio, né? Então, assim, como é que você pensa sobre tecnologia? Dandan, não sei como é contigo, mas agora os clientes chegam no escritório já com a resposta, né? Então, eles não me perguntam mais, né? Eles chegam com uma resposta, e aí você tem que dizer que aquela resposta tá ou não. A relação entre os entes mudou. Exatamente isso. Mudou, né? E a gente tem se preparado para isso pelo menos uns 3, 4 anos, né? Mas a velocidade hoje, Dandan, é difícil de acompanhar, né? Impressionante, É né? impressionante. Você está falando de inteligência artificial, você vê, a gente fez uma movimentação dentro do escritório. Nós temos um advogado novo, jovem, inteligente, competente, super apaixonado por tecnologia e direito, que ele estava dentro do nosso departamento de inovação, e a gente transformou ele em gestor de transformação digital e inteligência artificial. Eu preciso pontuar isso aqui. Quer dizer que o escritório tem um departamento de inovação? Nós temos departamento jurídico de inovação, mas hoje nós temos um gestor de transformação digital e inteligência artificial que nos alimenta diariamente, dioturnamente, coitado. Eu não sei, Iago, como é que você vai dar vencimento disso, porque as mudanças são muito velozes. Né? A gente começou há 3, 4 anos atrás, incluindo o valor inovação dentro da nossa cultura, fazendo um exercício de atribuir elementos para o que seria inovação. Fizemos vários projetos de inovação, tivemos consultores de inovação, mas hoje é outra coisa. Aquilo que a gente estava fazendo há 3 anos atrás não é mais a mesma coisa de agora. Né? Então, eu digo que a velocidade talvez seja o nosso maior desafio de acompanhar, né? E a gente não conseguiria fazer isso se a gente não tivesse tomado essa decisão. Talvez em dezembro, novembro, quando a gente tinha tomado essa decisão, a gente não soubesse o quão ela seria importante, né? E hoje, 6 meses depois, eu digo, que decisão acertada, porque eu tenho um advogado, né, que está nos levando a um outro patamar de conhecimento e de transformação que a gente precisa para acompanhar, porque o direito hoje não é mais a mesma coisa. Gabi, eu não posso deixar batido a sua fala aqui. Olha que coisa importante, né, que você está falando para todos nós aqui, para mim e para o público que está nos assistindo. O nível de gestão, porque quando você fala, muitos desavisados, muitas pessoas eventualmente pouco atentas, pode imaginar, tem um escritório de advocacia, leis, elaboração de pautas, de teses legais, defesa jurídica de um ponto A, B ou C,
Olha o nível da complexidade da gestão envolvida em um escritório de advocacia, que é muito o desafio do empreendedor, não é, Gabi? Um médico, um advogado, um dentista, um contador, né? Ok, mas aquela pessoa vai prosperar, vai ter que lidar com pessoas, com um cenário cada vez mais desafiador, em mudança. Então, a habilidade da gestão é um desafio muito grande, às vezes, para um profissional liberal. Eu estou impressionado com esse olhar para a inovação, uma coisa pontual, uma referência dentro da empresa em relação a isso. É contexto, isso, né? é um aprendizado para todos nós, é um exemplo que a gente deve seguir. É análise de contexto o tempo inteiro. Né? Por falar em análise de contexto... Lembra só o Fefé. Análise de contexto me lembra Fefé. Fefé, né? Já teve aqui Já comigo, teve Papa. O Fefé talvez seja um dos maiores conhecedores que eu tenho relacionamento sobre cultura, né? Ontem eu tive com ele. Né? Eu amo cultura. Amo. Eu também. Porque você remete cultura com liderança, né? Porque o líder que... Aí, isso é um assunto maravilhoso. Mas, assim, eu acho, Gabi, que você falou agora em mudança, não foi? Eu tenho certeza absoluta que quem sobrevive no mundo empresarial não é o maior e não será o mais forte. Eu acho que o darwinismo nunca esteve tão em alta, tão em voga. Quem sobreviverá são os empreendedores que mais se adaptarem a essas mudanças impressionantes no cenário. Não tenho dúvida disso. Concorda, Gabi? Sempre. Flexibilidade, capacidade de adaptação, de análise de contexto e de mudança rápida, né, Dandão? Porque a gente tem que se movimentar, né? Tem que estar adaptabilidade. Sempre em movimento. E a primeira coisa que você falou no começo, valorizar as pessoas, né? Essa questão de como você avalia e como você faz as mudanças que são necessárias é muito importante. É muito importante você estar sempre muito ligado. E a cultura ajuda muito, né? A cultura ajuda muito em como você fazer esse movimento, mas não um movimento brusco. Qualquer coisa que eu vou pedir para o Dandan fazer, sem ele entender, ele pode até obedecer. Vamos lá, eu vou obedecer a Gabi, porque a Gabi está pedindo, a Gabi está dizendo, e eu não vou nem contestar a Gabi. Mas quando você você tem uma metodologia em que você analisa o ambiente, identifica por que a gente tem aqueles comportamentos, por que a gente não tem os comportamentos que a gente deseja, né? O que precisa para que as pessoas tenham esses comportamentos de utilizar a inteligência artificial. Por exemplo, nós temos pessoas analógicas e digitais no escritório, né? Como a gente estava falando, eu nasci analógica, né? O que eu vou fazer para a Gabi utilizar a inteligência artificial? Né? Então, a cultura ajuda muito nessa adaptação, né? Mas você tem que estar movimentando, né? Você tem que ter essa capacidade de analisar e movimentar, analisar e movimentar. Mas, além de tudo isso, tem uma outra coisa, que eu acho que talvez seja o que nos diferencie, talvez não, será o que nos diferenciará no futuro, um futuro muito próximo, porque a gente não sabe como a velocidade é muito alta e você não sabe quando. É a nossa humanidade, né? Então, a inteligência artificial, enquanto inteligência, ela vai fazer análises de jurisprudência, de legislação, mas o conhecimento, quem tem sou eu, né? E isso a gente tem acumulado alguns anos de exercício da atividade. Então, quem detém o conhecimento sou eu. E quem tem a capacidade de analisar se o Dandan está gostando ou não, se o Dandan prefere um tipo de atuação ou não, se o Dandan prefere uma solução ou outra, é humano, né? Sou eu. Quem faz o julgamento sou eu. Né? Eu que tenho essa capacidade de avaliação e de decidir com o cliente, com a nossa troca, o que é melhor.
né? Então, acho que a inteligência ela é o nosso suporte, é o que vai aumentar muito o nosso potencial de velocidade, de processamento, né? Mas a gente não tem coisas que só a gente consegue fazer, né? E aí é muito disso, dessa troca. Eu queria, Gabi, deixar claro aqui para as pessoas, né, contextualizar um pouco, que nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial, né? Que é da inteligência artificial e tecnologia, e isso está mudando completamente, como nós falamos há pouco, a relação entre as pessoas, entre os entes econômicos, empresas, governo, consumidores, etc. E, na minha opinião, Gabi, esse momento é muito mais significativo do que foi a primeira revolução industrial no final do século XVIII. Para mim é mais importante. Por quê? Pelos enormes ganhos de produtividade gerados, né? Então é um conceito econômico muito importante, produtividade, né? Que é você fazer a mesma coisa em menos tempo, né? E o advento da inteligência artificial, pelos enormes ganhos de produtividade gerados e a mudança nessas relações entre as pessoas, para mim é muito significativo. E eu me sinto, Gabi, vou entregar aqui a idade, eu me sinto um privilegiado por estar vivendo nesse momento, porque eu estava comentando com você aqui antes do programa, vou entregar a idade total agora. Vai que eu entrego a minha, entrega tu que eu entrego a minha. Vamos que nós, vamos junto, né? Porra, eu fiz curso de datilografia lá nas irmãzinhas do Santo Inácio ali, São Vicente. Fiz curso de datilografia. E eu hoje passo o final de semana todo conversando com o Claude, que é uma inteligência artificial, entendeu? Então, assim, meu Deus, e passando aí pelo fax, entendeu? Pelos notebooks da vida, então, assim, olha o momento histórico que nós estamos vivendo. Daqui a 40 anos, ninguém vai falar de política, candidato A, B, geopolítica. A gente vai falar que os anos 2026 lá da vida foi o ano da IA. Então, é bom contextualizar para que a gente entenda o período histórico que nós estamos vivendo, não é, Gabi? E como é que grandes executivos como você estão colocando isso dentro da realidade da sua empresa, né? Gabi, eu tenho uma pergunta para lhe fazer aqui que eu vou mudar de assunto, que o tempo está passando e eu não vou deixar de lhe perguntar isso. Você é uma mãe atípica de um estudante de psicologia. Eu adoro psicologia, né? Você é uma filha maravilhosa, que a sua mãezinha mora com você, que você cuida dela também, né? Existe uma questão com ela e você cuida dela. Você é a esposa do Paulo, né? Você é CEO, uma liderança feminina relevante aqui no estado do Ceará, relevante, respeitada, benquista. Você é uma corredora de altíssimo nível. Altíssimo nível, corre muito, atleta amadora. O nosso querido prof. Rossmann vai concordar, mas tudo bem. Entendeu? Você tem, ou seja, tempo para si. Eu quero saber como é que você administra o seu tempo, a sua agenda, para dar conta. Por prioridades. Por prioridades, Nanda. Eu tenho... como eu disse, eu não estou só, né? Então, graças a Deus, eu tenho pessoas que me ajudam com a minha família, pessoas que me ajudam no escritório, né? E eu conto muito com essas pessoas, né? Mas a divisão, eu sou disciplinada, sou uma pessoa disciplinada, tá? Eu gosto de fazer as minhas coisas, então eu tenho o meu horário, as coisas que eu gosto de fazer, eu acordo cedo, vou para minha corrida ou minha atividade física, que é meu remédio, ali é minha saúde, não abro mão daquilo. Eu posso dormir tarde, mas eu acordo cedo e vou fazer minha atividade. Depois que eu faço minha atividade, o resto pode acontecer qualquer coisa, né? Então eu tenho... Quando tu não vai fazer, tu sente diferença no teu dia? Como que a atividade física te equilibra? Tudo. É tudo. Atividade física é tudo. É tudo, Nanda. Assim, Cuidar de si, né? Pra poder cuidar de mim, é a minha saúde, é a minha disposição, é a minha alegria, minha vontade. Eu digo pro Rossmann, né? Rossmann, você tem ideia... Que é o professor. Do que você cria aqui, né?
do que você faz com a vida das pessoas, eu podia hoje não estar conseguindo dar conta de tudo que a gente precisa, né? Se eu não tivesse saúde, né? Se eu não tivesse condicionamento físico, se eu não tivesse a cabeça equilibrada, né? Tem dia que mais, outros dias menos. Mas outros dias muito, outros nem tanto, assim, normal, né? Nada dia normal. Um surtadinho aqui ou ali. Então, assim, eu acho que o dar conta é estabelecer prioridades, né? Então, depois que do meu momento, entre o momento ali com a família, tem coisas que eu não abro mão, tá, Dandan? Refeições com os meus filhos e meu marido, eu não abro mão disso. Tá? Então, eu tenho as refeições com a minha família e, fora isso, eu estou trabalhando, né? E amo trabalhar, eu adoro, eu amo mesmo o que eu faço, né? E eu vou te dizer uma coisa, você esqueceu de uma coisa, eu sou deficiente auditiva, sou mulher. Deficiente auditiva, né? Como é isso? É chato, é ruim. Eu não sabia. É ruim, é chato, né? Eu tenho perda auditiva de um ouvido, então isso... De um ouvido? De um ouvido, então assim, eu preciso estar 100%? no ambiente... Quase 100%. Então eu preciso estar no ambiente para eu conversar com as pessoas, entender as pessoas. Eu já procuro me sentar do lado que eu escuto, né? Tem umas... Né? A gente vai se adaptando, né? Então, eu não acho que a gente veio aqui na nossa vida para botar as pernas para cima e, uau, não vai acontecer nada, vai ser tudo bem. Eu não acredito nisso. Eu não troco todos esses itenzinhos, eu não troco absolutamente nada com ninguém. São os meus problemas, são a minha vida, eu adoro, eu consigo dar conta, eu lido com isso bem, tá? Eu não vejo, não sou vítima nunca. Né? Eu sou protagonista, né? Então, para mim, eu vou equilibrando os pratinhos, mexe um pratinho aqui, um pratinho ali, às vezes, claro, com várias coisas que a gente vai fazer, às vezes falta uma coisinha aqui, falta uma coisinha ali, mas eu acho que a intenção é sempre boa, Dandan, a intenção é sempre boa. Que conselho você daria para as muitas meninas que estão nos assistindo? Não só meninas, para as eventuais mães atípicas que estejam nos assistindo, para as muitas mulheres que têm suas questões XYZ, que estão nos assistindo e que com certeza em algum momento acham que não vão ter força, não vão conseguir. Que conselho você daria? Você é mãe atípica, deficiente auditiva, cuida da sua mãe com a questão de saúde em casa, e você é CEO e competentíssima de um grande escritório de advocacia aqui. Que conselho você daria para as meninas que eventualmente têm alguma questão, mulheres, e acham que não vão conseguir? Eu sempre digo, no escritório a gente tem um grupo de diversidade e inclusão. Já há alguns anos, hoje é tocado pelo Matheus, que toca muito bem esse grupo, mas sempre que eu posso eu participo, né? E eu digo muito que tudo que eu quero, eu mentalizo, né? Então, isso faz parte de como eu lido com as coisas, né? Então, se eu pudesse dar um conselho, se é que isso vale de alguma coisa, tudo começa na cabeça da gente. É como você projeta, né, Dandan? Eu projeto que eu vou vir aqui e eu vou ter uma conversa maravilhosa com o Dandan. Eu projeto que eu vou voltar para o escritório, eu vou conseguir resolver as coisas que eu preciso resolver, né? Eu projeto que tudo que eu quero. Eu elimino meus pensamentos negativos, e a partir disso eu me sinto com poder. Né? Eu me sinto com o poder de fazer o que eu sou capaz de fazer, né? Então eu diria, como conselho, acredite, você pode chamar de ter fé, de ter força, de ter pensamento positivo. O nome Dandan não interessa, né? Onde você vai jogar essa perspectiva, só interessa que você tenha o pensamento de onde você quer chegar, o que você quer fazer, como você quer fazer. E aí os planos depois, o universo conspira e as coisas vão dando certo, né?
Em relação às mães atípicas, tem uma médica uma vez me disse, meu Deus, mas o que meu filho precisa? Seu filho só precisa de uma coisa, amor. Ponto. E aí depois o resto... Ele cursa psicologia hoje, né? Sim, sim. E ama, Tá em adora. qual É semestre? incrível. Terceiro semestre. Impressionante. Eu adoro, adoro. E meu outro filho também é, assim, filho... Não vamos falar de filho não, né, dona? Mas falar de filho é sacanagem, porque filho é tudo, né? Filho nossa, você não sei explicar. É o amor mais incrível que a gente possa sentir na vida. É o sentimento mais sublime, intenso, forte, que ele vem com respeito, com consideração, com ordem, com disciplina, né? Com orientação. O amor completo, né? Que eu acho que a gente só consegue ter isso com filho. Gabi, muito obrigado pela sua presença, de verdade. Eu espero que para você tenha sido 1% de prazer e aprendizado, né, do que foi para todos nós aqui no estúdio e certamente para os telespectadores. Obrigado pela sua presença. Dandan, eu que agradeço. Muito obrigada. Um prazer estar contigo. Né? Sempre quiser conversar aqui ou em qualquer lugar. Nem pareceu que a gente estava num estúdio desse tamanho, cheio de luz, porque eu não olhei cheio de gente, lá. Confusão. Eu não olhei para o lado. Entendeu? Não? Programa super especial. Uma aula que a gente teve aqui, sem dúvida alguma, com a Gabriela Romero, que é CEO do APSV Advogados, um grande escritório aqui em Fortaleza, com atuação nacional e internacional. Tá? A gente bateu um papo super rico, uma aula, e a gente falou sobre liderança feminina, redefinindo o direito e os negócios. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.